Então, a perspectiva cristã nos ajuda a entender, o sofrimento também quando é implacável, porque às vezes aqui a gente tem que se dobrar e se perguntar, né, qual é a vontade de Deus para a minha vida. Sejam bem-vindos ao podcast Reconecta. Estamos na segunda temporada desse espaço criado para trazer em você um desejo genuíno de melhora, de aprimoramento, de busca de evolução. Aqui nós pensamos em cada detalhe para te reconectar, não só com a sua saúde, mas com a sua essência. E hoje temos um episódio super especial que vamos apresentar para vocês um pouquinho dessa nossa essência, desse nosso desejo. Eu sou Gabriele Tigre, sou ginecologista, cirurgiã ginecológica, faço cirurgia minimamente invasiva, trabalho com mulheres. E essa é minha amiga Lívia Cisneros, também ginecologista, que trabalha com foco em ginecologia integrativa e funcional. Esse é o nosso Reconecta de volta e a gente está voltando com um tema, abrindo espaço para um tema que nos atravessa de forma muito íntima, que é a fé em tempos difíceis e em diagnósticos também. Quando o nosso corpo adoece, quando o medo chega, onde repousa a nossa alma. E principalmente, como é possível continuar confiando quando tudo parece ruir? Como manter a nossa fé? Como continuar de pé? E para isso, eu tenho a felicidade de trazer para esse encontro o padre Franklin, que é capelão do Santuário Mãe Rainha, ao qual eu tenho frequentado e sentido assim, e sido impactada pela forma simples, pelo olhar generoso com que ele, e pela sua generosidade, em palavras e em ações, a forma como ele me acolheu, a forma como ele aceitou esse convite já diz muito, mas a forma como ele conduz essa obra e como tem falado de Cristo de uma forma tão acessível, tem me tocado, tem tocado as minhas amigas que frequentam esse templo e tantas pessoas que o Senhor já assiste. Né? Então, estou muito feliz de tê-lo aqui. Queria que o senhor se apresentasse melhor ainda, tá? E vamos falar muito sobre como, como manter-se firme, né? Como, diante de um diagnóstico que muitas vezes nos faz questionar tudo que tínhamos como certo, né? Destinos, planos e sonhos, né? Como que a gente se mantém firme, né? Eh, sem duvidar, né? Sem duvidar. Essa é o minha maior, acho que é a pergunta ideal para a abertura do episódio. Primeiro agradecer o convite, né, para a gente também uma experiência nova. Normalmente eu sou ali o escutador, Uhum. mas na oportunidade de partilharmos um pouquinho dessa experiência, sobretudo como está dentro da nossa seara, o tema da fé, da espiritualidade. Então, nos aproximamos, nos conhecemos ali no santuário, e aqui, diante dessa proposta, creio que vocês têm sim, né, um chamado da vida para ajudar muita gente que está atravessando não só o diagnóstico, mas talvez questionamentos a respeito, inclusive, né, do significado do viver, e por isso é essencial a gente entender, né, esse ser humano que não pode abdicar de uma dimensão que sem a qual ele não vai encontrar justamente o resultado ou a resposta para esses anseios, que é justamente a dimensão espiritual, né? Então, diante da pergunta, né, de como nós devemos, né, nos portar quando de repente tudo estava ali planejado, parecia certinho. Claro, todos nós somos desafiados e
planejamos a nossa vida. Isso é natural para o ser humano, porque a gente precisa ter algum tipo, né, de indicativo de segurança, né. Então a gente estuda, planeja a carreira profissional e de repente aparece alguma coisa ali na história que meio que balança e faz o barco pender para um lado ou para o outro, né. Então a atitude de fé vai colaborar justamente para que a gente não perca o rumo, entender que a vida comporta altos e baixos, né? Os planejamentos continuarão a acontecer, mas diante do improvável, daquilo que eu não estava preparado, se eu tenho de fato, né, organizado em mim aquele mínimo, né? Jesus vai dizer assim: quem tem uma fé do tamanho de um grão de mostarda é capaz de fazer uma amoreira transportar-se até o mar, ou uma montanha se mover de um lugar para o outro, né? Para falar que há algo tão profundo naquilo que aparentemente se apresenta como pequeno, mas se há de fato verdade e essa conexão, né? Como também o próprio nome aqui, né, do, do podcast propõe, né, de reconectar. Então, nós vamos ver que é possível, sim, né, encontrar esperança e, inclusive, atravessar por sofrimentos, que eu acho que é o grande problema que a sociedade tem enfrentado nos nossos dias, né? Claro que em toda a história humana, a questão da fuga do sofrimento sempre esteve presente. Mas, na atualidade, isso se tornou de uma maneira tão absurda que parece que quem sofre não tem habilidade para viver, né? E, por isso, o caminho de fé nos abre uma perspectiva, uma ótica diferente, né? De entender até porque. Falo do ponto de vista do cristianismo, né? Quando nós olhamos para a figura do próprio Cristo, que para nós é redentor e é também o grande ícone no qual nós devemos mirar e repetir as suas ações, os seus gestos, né? Então ele enfrenta sofrimentos e inclusive aquilo que talvez pudéssemos chamar de um sofrimento irrevogável. Que uma coisa é quando eu sou inconsequente e faço uma escolha e a vida diz assim, olha, diante dessa escolha agora você vai passar por isso. Contudo, em outros momentos, nós passamos por situações que nós não buscamos, não fazia parte ali dos nossos critérios de escolha, e aquilo bate à porta, né? Como se eu costumo. A justiça, né? Exatamente, né? Eu digo, de vez em quando a vida faz assim: olha, todo mundo aprendeu a fazer o bolo, botando ali ovos, manteiga, leite, né, aqueles ingredientes básicos, o açúcar, mas ela vem e diz: "Agora eu quero que você faça um bolo, mas você só vai usar água ou uma fruta", né. E a gente vai encontrando justamente nessa criatividade humana a capacidade de superação, né, ou naquilo que também é de fato, né, intransponível, a aceitação resiliente, né. Então a perspectiva cristã nos ajuda a entender, o sofrimento também quando é implacável, porque às vezes aqui a gente tem que se dobrar e se perguntar, né, qual é a vontade de Deus para a minha vida? E isso no desenvolvimento até das próprias virtudes, nós vamos entender que, de fato, né, a vida é dom dada por Deus, né? Então só Ele tem o direito também de, no dia que Ele achar que a nossa missão terminou, de chamar de volta para mergulharmos, né, fazermos a experiência profunda na sua divindade e então, da nossa parte, também cabe um pouco de aceitação. Mas isso precisa acontecer, como São Paulo diz assim: vivo ou morto, importante é que eu sou de Cristo, né? Então, de qualquer maneira, ainda que fisicamente haja um término, né, de uma história, do ponto de vista espiritual, isso aqui continua. A alma continua a sua jornada, né? Essa é a nossa retaguarda. Exato, né. E aí a gente toca justamente esse também eu acho que é um tema que vai, de alguma forma interceptar o que a gente está falando, que é a questão da corporeidade, né.
Então, por que que a gente tem essa preocupação, né? Diferentemente, por exemplo, de uma visão maniqueísta, onde parece que o corpo é a prisão da alma, a gente não entende nesse sentido, né? O corpo é templo do Espírito Santo, é valoroso, tem dignidade, por isso a gente precisa cuidar, né? E aprendemos com a igreja que esse cuidado é necessário, é bem-vindo, aliás, é uma responsabilidade, exatamente, porque é algo que, né, que é providenciado por Deus para que a gente possa fazer essa experiência dentro desse contexto nosso, né, no planeta Terra, enfim, com todas as belezas e também as dificuldades que nós encontramos, que servirão para o aprendizado, para o nosso desenvolvimento, para a capacitação de superação, enfim, né? Então, o que não falta é vertente, dependendo do olhar que a gente possa entender isso aqui. E a igreja, então, vai dizer assim: olha, esse cuidado que precisa acontecer ele não pode superar o razoável, o equilíbrio, porque pode virar também um adoecimento, né? Idolatria. Onde eu acabo supervalorizando e aí posso entrar inclusive numa neurose, né, de que tudo pode me afetar, ou eu caio num hedonismo, né? É só o corpo pelo corpo, né? E enquanto ser humanos, né, nós somos humanos quando nós nos entendemos então numa junção de matéria, o corpo e dessa alma, né. Eu acho que é importante também, talvez, a gente esclarecer, né, porque às vezes a gente ouve falar alma, espírito, o Sim. que de fato é? Como é que nós compreendemos essa dimensão? Então, ainda que, essas 2 palavras, elas possam ser intercambiáveis, a própria tradição, cristã nos ajuda a entender que o ser humano é corpo e alma. Mas lá na Bíblia, de vez em quando, a gente vai encontrar algumas citações que vai falar assim: corpo, alma e espírito. Então, tem um terceiro dado, de modo geral, o catecismo resolve isso dizendo assim: é corpo e alma, mas existe um núcleo da alma que a gente chama de espírito, que é esse lugar da residência da terceira pessoa da Santíssima Trindade, né? O que a gente chama da fagulha do Espírito Santo em nós, o que nos faz eh, ter esse poder de conexão e também de nos vermos, né, resplandecendo justamente a imagem e semelhança de Deus, né? Então, se a gente olhar lá no livro do Gênesis, a gente vai ter uma compreensão dentro da cultura, né, ali hebraica, porque a gente olha também para a natureza, né? Então, por exemplo, a gente pode pensar na alma como aquilo que anima esse corpo, que dá vida ao corpo. Aí a pergunta vem, né? Mas os animais também não têm, né? Então, nesse sentido, há uma animação também no corpo animal, mas há uma diferenciação que é justamente esse núcleo, que muitas vezes vai ser chamado de pneuma, né? Onde, de fato, a gente pode aqui dizer que eu tenho poder de escolha, liberdade, a capacidade, né, de julgar, e até porque a fé como dom, ela é algo que é dado por Deus, mas que exige de mim uma resposta, né. Então, eu creio, e esse crer significa crer nesse Deus que se revela, e ao mesmo tempo em que o acesso a essa informação chega para mim, né, não é algo assim tão, vamos dizer, cartesiano, né, que a gente possa dizer assim: "Olha, está dentro de um esquadro aqui, uma equação muito fácil, né, de se resolver". Não. Então, isso me impele a dar uma resposta que deve fazer uso da minha vontade, da minha inteligência, da minha liberdade, senão não vai ser fé. Porque se eu sou induzido a estar nessa relação ou uma prática religiosa onde não passa pela minha capacidade de justamente julgar as coisas e de também de agir com liberdade, não é fé no sentido mais genuíno, né? Quando o senhor fala pra gente sobre todas essas esferas, me vem assim uma parte humana, né, assim, muito
do que a gente vive. A gente vive um momento muito imediatista e vivemos uma sociedade ansiosa em que a fé nos impõe uma prática de que a gente precisa se silenciar, se doar, parar e se afastar das coisas mundanas, que eu acho que é um grande exercício, uma grande dificuldade do momento, da gente poder viver isso. E o que eu me percebo muito é que a gente tenta usar a fé e os nossos conhecimentos cristãos um pouco ao nosso serviço. O que nos serve, a gente segue, mais arrisca. O que é difícil, não é porque na Bíblia era outro tempo, era outra sociedade, a Bíblia não dá para interpretar ipsiliter. Quanto mais a gente vai tomando domínio da palavra, a gente toma conhecimento, a gente vê o tanto que isso é aplicável à nossa realidade, não é algo escolhível, né? É, É algo assim que tem me chamado muita atenção. E quando vem a palavra diagnóstico, é algo que foge completamente do nosso controle. E acho que a maioria das pessoas que estão escutando essa palavra, estão escutando a gente, quando pensa num diagnóstico de uma doença, sempre vai pensar em algo negativo, algo ruim. Quando você extrapola, eu tive a oportunidade de vivenciar 2 processos de diagnósticos difíceis com pessoas muito próximas e queridas. E o que eu percebia nelas não era só uma fé, assim, "Ah, eu acredito", mas, assim, uma busca de melhora e entender esse diagnóstico difícil como um instrumento de melhora interna. Não sim, assim, sou vítima desse problema e exatamente. seja feita a vontade de Deus, porque eu creio nele. Mas esse momento que eu estou vivendo é uma oportunidade de Deus trabalhar em mim e haver uma evolução muito maior. Acho que assim, talvez essa interpretação foi o que mais motivou a minha fé, que hoje é ainda um grão de mostarda, e eu peço a Deus todos os dias que esse grão de mostarda Isso germine a isso cada aí é dia. ótimo, que você já consegue transportar uma moreira. Acho que talvez seja um pouquinho menor, oh Deus, trabalha em mim. Mas assim, é isso que eu vejo, assim, essa nossa necessidade de resposta de imediatismo e de dificuldade de silêncio. Então, no diagnóstico difícil, eu acho que esse nosso estado de entrega, foi a vontade de Deus, eu não concordo, ou enfim, vontade de Deus, eu vou deixar passar. De não se trabalhar, não se entrar naquele modo, Deus está usando isso para me moldar. Eu acho que faz a diferença nessa transformação e nessa abertura ao milagre, a algo maior, algo que vem de Deus. E aí, baseado nisso, né, já que eu entrei nessa temática, quando chega alguém para o senhor, né, porque acho que assim, sempre chega num momento muito debilidade, muito sensibilizado, uma pessoa que teve um diagnóstico de uma doença às vezes incurável, uma doença muito desafiadora. Como o senhor consegue consolar essa pessoa e consegue mostrar para ela que há um caminho, que não é um Sim, fim, sim, mas é que é uma verdade. abertura de uma porta. E a gente tem que ter o cuidado justamente de ver cada caso, né, para que não aconteça aquela como você estava dizendo, né, de que a pessoa não tenha: "Ah, eu tenho que aceitar passivamente isso aqui, pronto", e não se implicar no processo, né, não encontrar um incentivo para poder então, o milagre ele pode acontecer. Pode, nós devemos buscar, mas não está na nossa condição, né, o veredito final sobre isso, né. Então, o primeiro movimento é justamente de fazer a pessoa entender que é uma circunstância. Por mais grave que seja o diagnóstico, a medicina ela pode apontar até um determinado limite, né. Depois entra uma outra seara, a gente tem, né, pesquisas inclusive, né, que tentam mostrar justamente o diferencial no resultado do tratamento, por exemplo, de pessoas que têm fé, de outras que não têm. Existe um percentual, né, que é significativo. Claro que a ciência não vai se debruçar sobre o aspecto É bem difícil de calcular, ter esse é, número, o resultado de uma pesquisa se com um número, assim, tão preciso, é, porque é algo relativamente subjetivo, mas a gente sim. vê sim que há um diferente desfecho.
Estudos Sim. sérios, né, sobre isso, né, É. então Ainda que isso fique, nessa borda, né, de que a gente não pode dizer como de qual foi a fé, a crença, né, que foi a interferiu, prática. mas são os outros atributos que estão ali relacionados à fé, que é justamente, por exemplo, né, você se sentir participante de uma comunidade, ter o acolhimento, as pessoas que rezam com você, né, esses dados a ciência consegue encontrar, justamente resultados. Mas para nós que cremos, de fato, esse dado principal, esses outros dados derivam dessa fé. Então, quando uma pessoa chega para poder conversar um pouco comigo, né, a gente vai tentando entender esse diagnóstico para poder, né, porque eu também não posso entrar numa fantasia, né, dizer assim: "Ah, não, Vai passar a você vai ser curado imediatamente", porque, isso depende da vontade de Deus. Eu sempre digo assim: "Olha, quais são as possibilidades diante desse diagnóstico, né?" Para quem não tem fé, talvez a única resolução ou desfecho para essa situação é apenas a intervenção médica, que também lá vai ter, então, os médicos às vezes são também muito realistas, vão dizer: "Olha, o que é possível diante da das pesquisas e da atuação médica é isso aqui". Eh outro dia eu atendia, por exemplo, uma senhora, né, que o caso dela não tem tratamento, pelo menos nada foi desenvolvido até o momento, existem pesquisas e ela inclusive se colocou, diante, né, de uma proposta do médico que a acompanhava de estar nesse grupo de estudo de teste de um medicamento, né. E ela tinha justamente um conflito se de fato ela não estava brincando com a vida dela, porque tem, claro, né, uma certa dose de risco, é um medicamento que está sendo testado. E, a gente entendia justamente esse caminho, diz: "Olha, de repente é a oportunidade que Deus está dando, né, se não tem do ponto de vista médico, uma outra possibilidade que não essa, e se você não se sente, né, mal por estar tomando essa decisão, do ponto de vista religioso, fique com a sua consciência tranquila, né. Pense que também você está ajudando no desenvolvimento da medicina, de que a partir, né, da da sua participação, outras pessoas no futuro também vão ter acesso a um medicamento que vai ser melhorado, etcétera. Outras situações são problemas que talvez menores, que é só mais aquele susto inicial, mas que a gente busca olha, eu já acompanhei tantos casos, aí eu normalmente eu digo, né, a partir da experiência que tive, dizer assim: "Ah, eu já vi pessoas com esses diagnósticos e que superaram, tiveram a cura". O que a gente nunca vai fazer é deixe de tomar medicamento ou deixe de ser acompanhado, né. Pelo menos a Igreja Católica é muito prudente nesse sentido, de acreditar que o milagre pode acontecer, inclusive por via da ação do próprio medicamento, né, de que Faz modo parte, de né. que isso possa aquele medicamento possa atuar de maneira mais rápida no organismo, né, ou a aceitação do organismo para aquilo, então, uma confluência também de ajustes de vontade, de desejo de viver, etcétera, né. É diferente, por exemplo, de alguém que às vezes, dentro de um diagnóstico, entra num quadro mais depressivo, né, que é aquela vontade: "Ah, eu estou vou me abandonar à vontade de Deus", mas na verdade, ela não tem tanto ímpeto por viver, né, e às vezes quer, de fato, se entregar, porque ela acha ou que a coisa deve vir muito pronta e fácil, como se ela fosse ou merecedora ou que também tem a outra outra realidade dos que não se acham merecedores de forma alguma de uma intervenção divina, né. Então, sobretudo nesse trabalho de escuta, é oferecer também um ombro à oportunidade de que, no momento da dor, conte com alguém para escutar e alguém para rezar juntos, né, de que a gente crê, né. Jesus rezou tantos milagres, né, porque não poderia ser diferente também na vida de quem está pedindo agora, 2025, né, apesar de todos esses problemas, né, que a gente estava falando inicialmente, né.
Aí depois a gente pode até aprofundar um pouquinho essa questão do silenciamento, né, Dá um e da outra ansiedade. dá um outro Exato. episódio, boa ideia. Padre, coisas que o senhor falou desde a sua primeira fala, me ressoam muito com o que eu já acreditava antes de me aproximar tanto, né, da religiosidade como nesse ano, que é a minha forma de atuar na medicina, como eu expliquei para o senhor no início, é olhar muito para tentar fazer uma medicina mais preventiva, né? E prego muito um estilo de vida que seja mais alinhado com a criação, inclusive. Né? Então, tudo que o senhor falou, né, sobre corpo, mente, alma, espírito, né, é muito importante e eu acho que mais ainda esse ano eu entendi que talvez é justamente o que o senhor falou, não a gente não pode se concentrar tanto no corpo, no físico, na parte que nos cabe e negligenciar a parte espiritual, né? Porque a fé é como um músculo, né? Que eu, né, falo tanto que é muito importante para a longevidade, mas a fé ela precisa ser exercitada, né? E ela precisa ser, eu preciso de disciplina, inclusive, para isso, né? E é isso que eu já falava muito sobre isso, né? Sobre a importância de ter esse momento com Deus, essa entrega, de sentir-se conectado, né? Com Deus, com o nosso Criador. Até porque isso nos responsabiliza um pouco, né, assim, nos deixa mais cuidadosos com o que a gente ganhou aqui, né, com esse templo maravilhoso e perfeito que a gente tem, né, que a gente acaba desvirtuando pelos maus hábitos, pelos vícios e etc. Então, assim, eu acho que fico muito feliz, né, de ouvir isso e como eu disse, assim, eu sempre tive uma prática religiosa, digamos assim, né? Eu sempre cuidei muito sempre priorizei, né, o cuidado com o espírito, tendo minha rotinazinha, né? Só que eu não tinha um hábito que transformou, na verdade, esse meu ano, né? Esse meu ano de crescimento, de amadurecimento espiritual. Ainda estou engatinhando, mas já estou feliz por estar melhor que ontem, né? E a prática foi a prática de me aprofundar na palavra, né? De ler a Bíblia. A leitura, a meditação, né, e me colocar naquela situação ali, né, entender o que é que Deus está querendo conversar comigo a partir, né, daquele manual de instruções, como eu costumo dizer. E isso foi o que transformou, tem transformado, na verdade, como eu disse, estou em construção, mas na minha realidade, acho que de Gabi também, né, e isso aconteceu, na verdade, eu fui instruída a fazer isso, porque eu lia devocionais, né, a minha prática fazia meditações e orações, mas eu não tinha essa Sim, prática. também. A gente não está nem diminuindo isso, Não, mas não é menor, né, mas sim. assim, foi Vamos ver muito o terreno que foi preparado para chegar a esse momento. exato, foi Exato. muito importante, exatamente. E eu fui instruída isso por uma amiga, né, por nossa amiga, que é um dos grandes motivadores desse episódio, que é uma pessoa de muita fé e que atravessou um diagnóstico muito difícil, levantando todos nós, né. Ela não só se manteve firme, mas a fé dela foi suficientemente grande para nos sustentar todo esse processo. E Fazer um guia, né, sim, de orientação. Não é, viva esse não se sintam abatidas, não se sintam tristes, aproveite esse momento, é, mas não fujam da palavra. Era uma coisa que ela estava sempre ali motivando a gente a estar na palavra de Deus. ela me falava assim uma coisa que ficou gravada: "Livinha", que eu achei que estava fortalecendo ela, ela, né, que estava enviando forças, ela, né, Devolveu a que força. ela devolveu, assim, algo que é imensurável, né, o que ela diante de tudo aquilo, ela disse: "Livinha, vá na fonte". Eu escrevi algo para ela: "Livinha, não deixe de ir na fonte. Não aprenda sobre Cristo por segunda mão, né, vá na fonte, não abra mão". E a partir daquele dia até hoje, não houve um só dia em que eu não lesse a palavra de Deus, que eu não fosse consolada por essa palavra e que, enfim, que eu não me sentisse ainda mais privilegiada por Ele, pelos dons que Ele me deu, pela minha posição, né, por poder
transbordar através dos meus dons, da minha profissão, né, cuidar de outras pessoas. Com esse conhecimento, ficou tão mais fácil falar com as minhas pacientes sobre autodomínio, disciplina, Como tocar as pessoas. como tocar, né? E assim, como ele cuida de nós nos mínimos detalhes e nos grandes, como por exemplo, me aproximando dessas amigas, né? De Gabi, que é minha irmã, e nós 8 que somos uma rede de apoio, eh, que nesse ano, né, foi transfigurado, o amor foi transfigurado, né? Eh, foi reconfigurado, nossas vidas foram reconfiguradas, melhor dizendo. Né? E, então, nós temos esse grande exemplo, né, de como atravessar um diagnóstico difícil, né, se mantendo. E foi olhando para ela que eu entendi que a minha fé era muito menor do que um grão de mostarda e que eu precisava, né, Chegar nesse chegar num momento em que eu entendi que eu, quem sabe um dia, tenha a mesma paz, a mesma entrega e a mesma, né, e a paz que excede todo entendimento. Então, a minha pergunta, na verdade, assim, essa foi a minha rotina que tem mudado a minha vida, né. Então, dedicar um tempo de estudo, voltar a praticar, a me estar em comunidade na igreja, né, não ter vergonha de falar sobre Deus, ainda que eu não seja uma autoridade no assunto, não tenha pleno conhecimento, mas de poder falar sem vergonha, sem achar que eu estou sendo antiquada, de poder mandar áudio de manhã para a Gabi, de Gabi, não estou entendendo isso aqui não, que eu li, enfim, não estou conseguindo praticar isso aqui. Então, essa foi tem sido a minha salvação, né? Porque é, é, as coisas acontecem para a gente por algum motivo, né? A gente tem que transformar a dor em algo muito bom, né? Em algo em semear, algo maior. Então, essa foi a minha prática. Eu queria entender se né? Porque na vida e no cristianismo, acho que não tem nada mais assim, mais desafiador do que o sofrimento, entender o sofrimento, né? Acho que não há entre nós alguém que nunca perguntou por quê, né? Por que comigo? Por quê? Que foi o que o senhor falou sobre aquela coisa de receber algo que eu achava que não merecia, né? Sim. Então, existe uma prática, algo que o senhor recomende que a gente faça, que possa nos fortalecer essa rotina, essa disciplina com Deus? Você já está justamente pela experiência demonstrando o caminho, né. A palavra de Deus, é claro, sempre vai ser o grande alento e que ali é o manual de instrução. Eu digo que assim como a gente compra um liquidificador e vem lá, né, um manualzinho para como usar, então o ser humano tem um manual também que se encontra ali justamente na palavra, né. E a pergunta, né, que na história do povo de Deus também se fez era justamente essa: "Por que que o justo sofre?", né. Se eu estou fazendo a vontade de Deus, ou entendo que me esforço para realizar essa vontade, por que que o sofrimento bate à minha porta? Nós vamos perceber que em diversos personagens bíblicos isso se faz presente. E uma história, assim, primordial para que a gente possa compreender melhor é a história de Jó, né? Que lá, tá, Jó fazia tudo segundo a vontade de Deus, tudo perfeitinho, família, negócios, tinha uma vida muito tranquila e abastada, né? Mas aí a historinha vai dizendo assim que o inimigo chegou diante de Deus: "Ah, Jó só te responde, só te ama porque está tudo bem na vida dele, né? Vamos, me deixa mexer aí na vida dele para o senhor ver se Jó vai ser um homem de fé mesmo, né?" E aí a gente conhece um pouco o desenvolvimento dessa história. Deus vai permitir até um determinado limite, vai dizer, mas não pode ser tirada a vida dele. E a conclusão da história, depois tudo é restituído a Jó, né? E Jó se mantém, ele vai reclamar diante de Deus em alguns momentos, por que que isso está acontecendo comigo, né? Mas depois ele permanece firme, né? Então esse dado da fé justamente fala dessa perseverança e fidelidade. Ao mesmo tempo, a gente até olhando, né, Jesus sendo Deus, né, ao assumir a nossa humanidade, ele não quis se eximir de nada, né? Se nós passamos por sofrimentos, ele também se submeteu a isso. Então mostra para todos nós, pela perspectiva da fé, a gente pode encontrar um sentido no sofrimento, né? Para quem não tem, não, parece não fazer de fato sentido algum atravessar sofrimento,
Por isso todo mundo tenta o tempo todo encontrar uma fórmula química para não envelhecer e não ter nenhum tipo de dificuldade física, né. E existe inclusive um documento da igreja, né, uma encíclica de São João Paulo II que trata especificamente sobre o sofrimento, né, o sentido do sofrimento na perspectiva cristã. E ali ele vai abordar um pouquinho a partir da filosofia para depois ir para a teologia, mas o interessante é isso, né. Então como a gente vê nas histórias dos personagens bíblicos, Nossa Senhora também sofreu não só a trajetória de ter que enfrentar desde a concepção até a crucifixão, né, do seu filho, a fidelidade, a fé que está, nós chamamos da fé de uma virtude, né, que é uma virtude teologal, e ela não está dissociada de 2 outras, que é a esperança e a caridade. Então não existe fé sem essas outras 2 pernas, né, esse tripé onde uma coisa vai alimentando a outra, e isso nos faz, por exemplo, entender que através do meu sofrimento, por exemplo, eu posso, passar por uma escola de vida, onde eu vou ajustar alguma coisa, talvez estivesse dando uma atenção muito desenfreada a um determinado departamento da minha vida, esquecido de outro, e a doença me faz até mesmo voltar para Deus quando eu esqueci dele, né. Ou eu costumo perceber, porque também a gente, do ponto de vista sacramental, tem os auxílios, né. Por exemplo, no exercício de ir ungir os enfermos no hospital, ou às vezes até mesmo nas casas. Em algumas situações eu percebia, não é que havia uma causa ali, ah, um pecado que fosse, né, alarmante na vida daquela pessoa que estava naquele sofrimento. Percebi que muitas vezes o sofrimento daquela pessoa ajudava a família a se reconectar. Então, é o meu sofrimento que também, de alguma forma, aparece por uma via caritativa que ajudam os outros a se reencontrar. Eles precisam se mobilizar para poder dar o suporte, passam a rezar, etc, né. É um mistério, né, um mistério divino, que eu vejo muito isso. Exatamente. A gente ser impactado por tabela, Sim. e isso é muito bonito. Eu já tive experiência, por exemplo, de alguém que estava justamente com, um diagnóstico que não havia mais nenhuma possibilidade, né. Era um rapaz, assim, sempre praticou esportes, né, muito forte, e a gente poderia, assim, né, com aquele espírito de superação de desafios próprios do esporte, né, acostumado com isso, e teve um câncer de garganta, né, assim, na garganta, e estava justamente desenganado, e ao ponto de quando eu fui fazer a visita, a esposa estava num sofrimento tal e viu o sofrimento do seu marido, né, que eu acho que de forma até impensada, ela falou assim: "Ô padre, peça a Deus para levá-lo logo, né, porque eu não aguento mais ver esse sofrimento". E ele tinha medo de morrer, né, apesar de saber mais ou menos como é que estava sendo encaminhado. E aí eu digo assim, né, às vezes Deus prepara justamente para atravessar e fazer esse movimento, até quando é o fim da nossa missão por aqui. Uhum. Depois da unção dos enfermos, que a gente vê de fato, né, tanto recuperação e certos milagres, ou recondução de histórias. Ele foi ungido, depois agravou-se, né, ele foi para o hospital, e ali quando os batimentos cardíacos estavam quase cessando, o médico disse: "Olha", para a família, né, "se preparem, porque não vai durar 24 horas, né, então podem ir já se preparando e preparando também o que é preciso". E aí, no outro dia, assim, antes das 24 horas, ele teve uma recuperação, assim, abriu os olhos, começou a se falar, aí contou, né, que ele, nesse curto espaço de tempo, quando os batimentos caíram, ele disse que esteve diante da presença de Jesus e se sentiu tão amado, enfim, que ele não tinha mais medo de morrer. Durante uma semana, ele preparou tudo que ele precisava preparar, com relação tanto da ordem prática, material, né, de Sim. enfim, distribuição do que ele queria, das coisas materiais,
E e isso serviu inclusive para que a família se consolasse, né. Quando todo mundo percebeu que agora ele estava tão bem diante dessa porta, né, que como eu dizia, é a vida que continua, que então a gente pode dizer assim, o sacramento ali agiu de tal forma, a presença de Deus, que a harmonia foi, de novo, processada no seio familiar, né. Ou outras vezes tem um quadro que a pessoa está desenganada, a gente vai lá, reza, dá a unção dos enfermos, daqui a pouco a pessoa melhora. Outro dia a gente teve uma notícia lá no santuário de alguém, né, que estava já, né, e aí o pessoal foi lá e a gente fez um momento de oração por essa pessoa, aí já me mostraram a foto da pessoa na academia malhando. É. Né, então são esses reveses da vida, né, que a gente precisa confiar em Deus, né, e colocar que se de fato é fé, essa confiança me faz acreditar que tudo vai ser de acordo com o querer de Deus e se eu aceito vai ser o melhor para mim. Então eu posso também, como o Jó, pedir, né: "Senhor, eu quero ficar mais um tempo", né, tá no quadro difícil, né, o diagnóstico tá, parecendo algo intransponível, mas eu posso insistir, né, se for da tua vontade, e a gente pode sim, né, ver esse milagre acontecer. E a gente percebe que nesse momento, o que a gente mais valorizava, na verdade o que a gente buscava, né, seguia, que é o tempo, aquela correria, que você não tem tempo para nada, não pode nada, de repente o tempo para ali, né. É como se não houvesse mais aquelas outras Sim. questões. E a gente A gente se conse pergunta se de fato o que é prioridade, né. exato, é hora de, assim, você se ressignifica completamente, né, quando a gente vê uma situação realmente difícil dessa. E existe uma vaidade por trás, né, e principalmente quando é mulher, que passa por um Sim, processo de tratamento, assim, mais difícil, principalmente no câncer que tem a quimioterapia, então você vê tem uma perda de peso muito grande, existe perda de cabelo, são mulheres que às vezes perdem até a fertilidade, dependendo da fase da vida, e a gente acompanha essa dor, né, de muitas pacientes. E é difícil se manter em pé sim. numa situação dessa. Então, assim, a gente está falando aqui de uma perspectiva diferente de fé, que eu acho que faz toda a diferença, mas sem minimizar a dor, porque existe uma dor muito grande por trás, né. São coisas, assim, que às vezes você tem como essencial que é completamente ferida, e você precisa realmente ter um olhar diferente para poder se manter em pé, se manter ali firme naquele propósito. A gente conhece vários casos, né, de mulheres, às vezes, que não conseguem manter nenhum relacionamento com o marido. A gente conhece casos que o relacionamento foi prejudicado. Enfim, são tantas questões, assim, envolvidas, que quando a gente traz esse assunto aqui para conversar, é porque a gente realmente não quer falar do perfeito, não existe perfeito. A gente quer trazer um equilíbrio e uma perspectiva diferente, porque eu acho que essa perspectiva da fé é que faz realmente o sofrimento valer a pena, porque É, viver vale a pena, mas, assim, o sofrimento ele tem que ter um sentido, porque, assim, sofrer por sofrer, para mim parece muito pouco, muito vazio. Esse sofrimento ele tem que nos levar para um lugar melhor. Não dá para passar pelo sofrimento à toa, porque realmente, eu acho que nós precisamos alcançar 1% melhor todos os dias. E no sofrimento, acho que esse 1% ele é potencializado. Quem pega se agarra a esse sofrimento consegue, acho que sobe alguns degraus a mais, né, dessa jornada que é não deixa difícil. de ser também um processo de purificação, né. Então, Exato, exato. eh Entregar como purificação, né, que acho que é é. difícil sentir e ter essa consciência. É, por isso que lá naquela encíclica que eu estava falando, né, do Papa João Paulo II, ele vai falar justamente que isso, claro, né, não é uma ideia que ele recupera isso, né, dentro da tradição cristã, inclusive São Paulo também vai falar isso numa das suas cartas, que é juntar os seus sofrimentos ao sofrimento de Cristo. Isso ganha um sentido, né? Diz aqueles sofrimentos que faltaram na carne do Cristo, como eu sou membro desse corpo, agora então eu participo da paixão também do Senhor. Por isso ele pode olhar, porque ele passou pelo sofrimento, ele também olha com compaixão para o meu, né?
Então, acaba se tornando uma oferta, né? E às vezes a gente vê a história de alguns santos que passaram por adoecimento, que às vezes eles colocavam aquele sofrimento e eles pediam a Deus assim: use esse sofrimento, por exemplo, em benefício da conversão Sim. de quem precisa se aproximar, né? E, enfim, de outras situações como essa, né? Então, a gente vai se entendendo também como um corpo, né? Eu me lembrei agora de um episódio é, é uma senhora daqui da América Latina que ela chama, se eu não me engano, Glória Polo. Ela era uma professora de universidade, foi atingida por um raio, mas ela dizia assim, ela tinha uma vida, claro, depois, né, analisando, ela tinha uma vida muito fútil. Uhum. Foi atingida por esse raio, queimou quase completamente o corpo e estava desenganada. Ela relata um processo que a gente chama, né, de uma experiência de quase morte, onde também ela, enfim, se viu ali no seu juízo pessoal e uma oportunidade de voltar. O interessante dessa história é que ela diz que tem encontrado com Jesus e que Jesus diz a ela assim: olha, você vai ter uma segunda oportunidade por causa de uma oração. E mostrou para ela que foi um senhor que não a conhecia, não tinha nenhum tipo de relação em um outro país, viu a notícia no jornal, ele se condoeu tanto com o sofrimento que ela estava passando que aí ele começou a pedir. Como é difícil fazer É, isso, né? A gente Nossa, é. parar no nosso tempo, sentir o sofrimento daquela pessoa e fazer uma oração para aquela pessoa. é, É muito assim, o senhor falou assim, me veio até, assim, um chamado. Quantas vezes a gente vê a notícia e passa? É. sim, Até pouco tempo, para mim, era difícil entender que a oração era a maior arma que eu tenho, né. sim, Até estar completamente fragilizada, impotente, e entender que é realmente, de fato, o que de maior a maior prova de amor por alguém é você orar por ela, né. E Gabi falou sobre essa questão da desfiguração do corpo, né, que algumas mulheres e homens, mas como somos médicas de mulheres, que passam em alguns tratamentos, né, de retirar uma mama, de repente tirar um útero e não poder mais engravidar. E é interessante, como, essa dor também, mais uma vez, ela é transformada, né, muitas vezes essas mulheres passam a serem exemplos, né, ou seja, elas exercem compaixão a partir daquela dor que sofreram. tem de fato, né, uma riqueza. Outro dia eu ouvia também um podcast de quem estava sendo entrevistado era um médico, mas me pareceu que eu peguei só o recorte, né, de que era alguém também muito espiritualizado, e ele falava de algo que é muito interessante, de descobrirmos as potencialidades que estão presentes para além daquele sintoma. Então, ele dava o exemplo de um cego, né? Às vezes a pessoa atravessa uma cegueira, tem um diagnóstico de cegueira, mas outras habilidades são ali despertadas. Ela vai, né, a audição vai, vai se potencializar, o tato, tantos outros recursos que vão aparecer, e às vezes a gente está tão focado só naquele detalhe que esquece de que, por exemplo, os outros quatro sentidos estão muito mais aguçados e de que há, né, vida ali, de que eu posso, assim, continuar, ter qualidade, inclusive, de vida, mesmo quando só um ponto ali parece ter sido desligado, né, mas não é o fim de tudo, né. Ou, quando a gente descobre, né, nesse processo justamente o retorno a esse estágio de equilíbrio que vocês estão comentando, né. Até do ponto de vista, assim, não sei se vocês já ouviram falar de Santa Hildegard von Bingen, né, em que ela via justamente o nosso corpo como um microcosmos, né, que era um pouco e essa conexão, e de que a saúde ela, está presente na vida do ser humano quando a gente está justamente em harmonia com toda a criação, né. E recuperar essa harmonia, então o adoecimento pode ser um sinal, né, um sintoma de que eu preciso, calibrar as coisas para poder voltar a essa harmonia. E é claro, aí vai entrar a oração. Santa Teresa d'Ávila vai trabalhar isso brilhantemente, né, vai dizer, quando fala lá naquele livro, né, Castelo, né, Moradas da alma,
Então, a porta do castelo é a oração. Se a gente não tem vida de oração, não pode nem chegar ao autoconhecimento, né? Porque a igreja também ensina, né, a tradição cristã, de que é ali na oração que Deus, nesse diálogo amoroso, ele vai, claro, tem o ápice da revelação, que é o seu filho, mas tem aquela coisa que pessoalmente ele nos diz, né, a respeito de si, e à medida em que ele vai se mostrando, também nos revela a nós mesmos, né? Então ele funciona de certa forma como eu devo ser imagem e semelhança dele, ele funciona como espelho, onde eu vou entendendo quais foram as fantasias que eu criei a respeito de mim e o que de fato eu sou segundo o seu olhar, né? E como ele nos criou na perfeição, o que feriu tudo isso foi a tragédia do pecado, que é justamente a quebra da relação com ele e com o restante do cosmos. Então, a oração vai me fazer enxergar quais são os pontos a ser reconectados para que essa saúde possa ser, de fato, devolvida à minha ambiência mais íntima, né? Começando, claro, sempre do espírito, né? Ou desse núcleo que vai jorrar para as outras dimensões até chegar na corporeidade, né? Há quem diga, por exemplo, né, dentro da, talvez vocês consigam falar até melhor do que eu, dentro da medicina somática, né? Fala-se sempre, né, de que quando chega no corpo, pelo menos Sim. não aquilo que é por conta de um acidente, né? Outras situações normalmente são ah, o último alarme que a alma está dando para que a gente possa cuidar de alguma coisa ali ou rever alguma situação de vida, né? Converso muito com minhas pacientes, assim, tudo que o seu corpo está revelando, porque a gente tende a normalizar alguns sintomas, né? Sim, Você tem azia, que é aquela queimação estomacal. Às vezes, de vez em quando, a gente vai normalizando e não liga o radar de que, peraí, isso é uma sinalização de que algo está errado. E é isso que acontece na vida de oração. A gente vai entendendo os nossos sintomas, né? De onde que a gente precisa melhorar. E no nosso caso, padre, a gente acredita piamente que vivemos um milagre. Vários milagres, né? Porque a gente começa também a entender que o milagre ele não precisa ser algo grandioso, né? Que a nossa vida é cercada diariamente de muitos milagres, né? E que há muitos milagres na espera, né? E dependendo da nossa postura, né? Dependendo de como estejamos alinhados. Mas essa não é a gente, então, nós vivemos esse grande milagre, mas esse não é o desfecho sempre, né? Nem sempre é possível, nem sempre acontece. E acho que esse é um grande, né? Penso eu, né? Que é um grande desafio para o seu sacerdócio, que é como falar, né? Como acolher. O senhor já falou um pouco sobre isso, mas como acolher alguém que está na iminência, né? Da morte, enfim, e como falar da vida eterna, né? Com esperança. Como a gente pode acalentar o nosso público que está nos ouvindo agora, que possa estar lidando com um familiar doente, em fase terminal, né? Como a gente pode falar da vida eterna de uma forma. Como o senhor falaria para essas pessoas? então, normalmente, em funerais, eu lembro sempre de uma história de Santa Teresinha, que ela, por volta ali dos 5 anos de idade, perguntaram a Teresinha o que de melhor ela desejava para a mãe dela, né? Ela ali na inocência de criança, ela disse que ela morra. Os adultos entraram em choque. E aí, mas por que você está desejando a morte, Terezinha, para sua mãe? E ela ali disse, mas vocês não me falaram que quando a gente morre a gente se encontra com Deus? Então não existe coisa melhor do que estar em Deus, né? Então a preparação para a eternidade é toda a via mística leva a esse sentido, né? Então, se nós compreendemos que a nossa origem está em Deus, também o objetivo e a finalidade é nos fazer voltar para Ele, então os medos cessam. E aí a gente faz, nessa trajetória de vida, claro, todo um, um, um estudo, um exercício, na verdade, né, que a gente vai aprendendo com a prática de vida,
de eliminar justamente os apegos. Claro que aqui tem pessoas que a gente ama, gostaríamos, né, se fosse possível, de viver 1000 anos, mas talvez, acho que a gente entraria num tédio também, né, viver 1000 anos, ver tanta coisa acontecendo, mas é sobretudo pensar de que esse mergulho de Deus é que de fato é a vida em sua plenitude e perfeição, sem sofrimento, sem lágrimas, sem dor, né? E que todos nós, pela via da fé, vamos nos encontrar em Deus. Então, é como se nós estivéssemos aqui passando uma temporada, né? E é do modo como nós vivemos aqui que falará justamente do que se desdobrará nesse depois, na eternidade. Tem coisas que são desafiantes e muito bonitas, né? Eu falei em algumas histórias com um final, né, que parecia um pouquinho mais trágico, talvez para alguns, mas também tem experiências de, por exemplo, eu lembro de uma ex-paroquiana que certa vez procurou pedindo que a gente rezasse junto, porque a, a médica dela disse: você não poderá engravidar. Ela tinha endometriose, não é isso? Sim. Era de uma gravidade tal que a médica chegou a dizer para ela: nem Deus te faz engravidar. Então, que E ah, aí, meu Deus, nossa. e aí a gente rezou e ela teve 2 filhos. Glória. Né? Deus agiu, né? Não foi simplesmente porque era o Padre Franklin que estava rezando, né? Não, Era a a fé. unidade. Inclusive, eu já vi um pesquisador americano falando sobre, né, de como ele, nesse processo de pesquisa, entendeu que acontece o milagre, né? Que é algo que na tradição cristã a gente já conhecia há muito tempo. Ele diz que é quando o pensamento, né, a mente se ajusta o coração. Coerência E criativa. aqui a gente tem uma única vontade, e aí então parece que é a chave de ignição para o milagre acontecer, né? É aquilo que eu penso e o que eu sou. Uhum. Então não há mais dicotomia ou contradição dentro da minha experiência enquanto ente vivente, né? Por isso, talvez essa advertência de Jesus seja tão constante no Evangelho, né? De não sermos hipócritas, enfim, né? De nós sermos coerentes com aquilo que nós dizemos acreditar. E o senhor foi falando e foi vindo alguns, assim, alguns pensamentos na minha mente. Que eu tento também tranquilizar, que assim, eu nunca dou essa palavra dessa médica aí foi uma palavra que realmente não existe certo e errado nessa vida, mas assim, para mim é um erro, porque a gente não tem domínio de nada. A gente não tem como dizer quem engravida e quem não engravida. Tem coisas que só cabe a Deus. Mas uma coisa também assim que às vezes eu tento levar para as minhas pacientes que o não engravidar também não é um abandono de Deus. Sim, Né, a gente tem outras formas de florescer e de dar frutos, enfim. Porque acaba a gente que lida com mulheres, acaba sendo doloroso demais você chegar naquele ponto de não conseguir e, assim, sim, né? O que a é o gente que é pode dizer humanamente assim, olha, impossível. é ser realista, né? Dizer assim, do ponto de vista médico, tem Essa dificuldade. essa dificuldade, né? Claro, a fé pode transpor, mas apontar, né, outras resoluções diante do Uhum. problema. E aí, claro, a maternidade, inclusive, pode acontecer De numa outras formas, adoção, né? E em tantas outras coisas ações. mais que podem trazer esse sentido da maternidade, às vezes até mesmo se debruçar sobre uma causa, né, em que você, de alguma forma, assim como o padre exerce uma paternidade, né, Tá? existem outros serviços na vida que a gente realiza e E que esse dá conta. assunto maternidade para a gente como ginecologista é um assunto muito sensível, porque a gente vê as mulheres passando por pressões tanto do sim como do não, e tem gente que se posiciona com bandeiras, assim, que quem não quer ter filho é porque é uma pessoa que não tem coração, como quem tem muito filho, essa pessoa tá maluca, não vai produzir, enfim, a gente vive extremismos, né. Eu acho que não cabe ninguém a estar ali julgando nada, então assim, sair um pouquinho do assunto, mas só para É. como ginecologista foi difícil para mim não falar sobre maternidade. Sim. Você falou também uma outra coisa importante também, que eu lembrei também de uma situação, de um caso, né, que também, assim, que a gente rezou junto,
que era também de uma que não conseguia engravidar, apesar de que tudo dizia que ela era completamente saudável, de que a maternidade era possível para ela, né. E aí a gente vai descobrindo também pelos caminhos da oração, claro, né, sempre o Espírito Santo vai, é ele que é o protagonista de tudo isso, e às vezes tem ali um dado que é psicológico, um trauma, alguém que, por exemplo, entendeu que não daria conta da maternidade e quando percebe: "Olha, sou eu que na verdade não estou querendo, né, Uhum. engravidar, porque eu tenho medo de ser mãe". Aí eu lembro sempre: "Ninguém tem manual para ser mãe". Não, e quando a gente dá sim para uma coisa, a gente diz não para outras. É, E é isso, é é, escolher o seu sim, entender que existe um não e aí a gente segue. E assim, agora que a gente falou dessa outra face, né, da fé, a gente pensa muito na fé para levar a um milagre. Mas assim, a fé realmente, eu acho que é um estado de graça que vai te transpor as barreiras, né, da morte, porque todo mundo sabe que vai morrer, sim. mas ninguém está ali naquele ponto preparado. Não sei nem se existe um preparo para a morte, acho que não existe um preparo para a morte, né, acho que talvez exista um entendimento, uma consolação, algo que É, Um a aceite. preparação é justamente existe um ditado, né, que diz que quem se prepara bem para a morte vive bem, Exato. porque aí a gente vai viver uma vida, né. Então, a gente falava dos dados científicos, né, uma coisa que eu estava dando uma olhada, é de que lá as pesquisas dizem: "Olha, a gente não pode dizer que é necessariamente porque a pessoa acredita", mas as pessoas que acreditam, elas cuidam mais da saúde, elas têm menos vícios, né. Então exato, tem um monte de é um caminho, né. caminho, então isso significa um viver bem, né. Então, é o cuidado justamente da vida como o dom, isso torna-se um uma preocupação, mas não aquela preocupação, ansiosa, neurótica, né, mas é sobretudo dizer que, assim, nessa oportunidade dada por Deus, eu vou fazer da melhor maneira possível, de acordo com esses indicativos que ele me dá, né. Então tá ali, né, de como é que eu posso de fato viver bem. Então, tenho que estar com todas as minhas dimensões, nas dimensões que compõem o ser humano, de maneira que ele se expresse por essa unidade, né. Santo Tomás de Aquino usava uma expressão, né, unitas multiplex, né. Nós somos de múltiplas dimensões, mas uma unidade, que forma uma única, né, uma unidade. Se entendêssemos isso, né, evitaríamos É. muitas desigualdades, muitas polarizações, enfim. Padre, a vontade é ficar aqui, né. É muito bom ouvir o senhor. Eh, Enfim, me sinto acolhida, me sinto, assim, nos braços mesmos de alguém consolador, tá. O Reconecta, né, esse podcast, ele é, como eu disse no início, um projeto do nosso coração mesmo, com a ideia de servir e entregar. Mas esse episódio em específico foi quase uma atitude egoísta nossa, porque nós precisávamos dele, né, para selar tudo que a gente vem vivendo, eh, nesse tempo, né, especialmente acompanhando o processo de diagnóstico e de entrega e de fé e de cura, né, e então foi muito, a gente precisava disso, para nós, mas a gente entende, que tenho certeza que o sentimento de Gabi é o mesmo, é de que o que a gente quer mesmo é contaminar as pessoas disso que a gente está vivendo, né, disso que a gente viveu, né, que é, o fortalecimento, né, da nossa fé, o sentido mesmo de estarmos aqui, estamos para evoluir, para servir, para amar e servir, né, como nos ensinou Santa Dulce, que que é a que É o selo de é união o que nosso selo de união, exatamente, foi quem nos juntou, enfim. É Eh, eu é e alguém também que pode falar de sofrimento, né. Exatamente, né, e como E transfigurar aquilo, né, em bênção. sim, né, não se É. deixou paralisar, né, fez do sofrimento. Então, esse episódio, como ele é atípico, a gente quer eu vou, né, nem conversei com Gabi antes, mas queria terminar de uma forma diferente, né, queria que Gabi vai falar e queria encerrar com a oração do Senhor, do que vier ao coração, né, de que a gente possa abençoar todos os ouvintes e as pessoas que estão passando por algum tipo de dificuldade.
De tudo que a gente conversou, assim, sobre sofrimento, sobre entendimento, eh, eu venho entendendo, assim, que quando a gente olha para a cruz, a gente entende muita coisa, né. Que ser cristão, né, e ser orar, né, não nos blinda do sofrimento, mas ele muda a forma como passamos por ele, né. Passamos com a certeza de que estamos apoiados, né, que não passamos sozinhos, né, acima de tudo, não passamos sozinhos, né, e que, enfim, que a gente saiba se armar, né, com a armadura de Deus para resistirmos aos dias maus, que a gente entenda que eles têm um propósito sim, nada passa batido pelo olhar de Deus, né, e da sua dificuldade ele vai tirar uma graça. Que Deus está contigo, está conosco sempre. Na verdade, o meu desejo é que esse episódio se reverbere mesmo, que seja um consolo. Foi toda essa a gente projetou isso aqui para que seja realmente uma palavra de consolo, de apoio. Não existe perfeição, vocês não estão vendo aqui ninguém perfeito, perfeito só Cristo. E é olhando para Ele que a gente consegue evoluir, né, a gente está aqui para evoluir, acho que não faz sentido estar aqui de passagem. Estamos para uma evolução, e essa evolução vem através dele. Eh, e estar aqui para mim é um privilégio, estar vivendo todo esse processo ao lado de quem eu vivo é um privilégio que só ele mesmo poderia ter me dado, e ele fez isso, e eu quero que isso seja serviço, então por isso todos os dias, a todo momento, quero ser instrumento, né, porque eu acho que é isso que a gente precisa ser de Cristo. Então para que esse episódio seja instrumento, acho que nada melhor para finalizar do que a bênção que o Senhor pode dar para a gente. Certo. Então, para todos que nos assistem, que o amor e o poder de Deus que envolve toda a criação nos faça recordar de que todos nós somos chamados à vida, convocados a exercermos no mundo uma missão, aquela aptidão que o próprio Senhor haverá de fazer descobrirmos, à medida em que nós avançamos no seu conhecimento, também no conhecimento a respeito de nós mesmos. Por isso, Senhor, nós te suplicamos que, mirando no ícone que é o teu próprio Filho para nós, que por nós sofreu, passou pela morte e ressuscitou, nos garantindo justamente a força desta ressurreição sobre o pecado, a dor e tudo aquilo que poderia nos privar de uma relação profunda contigo. Todos aqueles que passam por sofrimentos possam ser alentados em seu coração, possam ser motivados diante dos desafios e nunca percam a certeza de que estás ao nosso lado, nos conduzindo, nos amando e também nos nutrindo, seja por meio da tua própria palavra, para quem faz a experiência cristã, católica, através dos sacramentos, aqueles outros que fazem outras experiências, mas que estão atraídos a ti pelo meio da fé, que possam confiar solidamente e que assim todos nós, recuperados pela sapiência que brota do teu coração, que nos faz perceber justamente no meio deste amor, sejamos cada vez mais movidos a levarmos o seu testemunho, a participação e de também gerarmos comunhão e aquela caridade mais perfeita de sermos também a mão que ajuda, que acolhe e que faz os que sofrem prosseguir. Dai-lhe, Senhor, saúde, bênção e proteção. Vós que sois Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.